aí pessoal, tranquilo, beleza? Espero que esteja todos muito bem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai trazer testes desse kit aqui. A gente testou aqui diversos jogos, muitos jogos mesmo, desde jogos aí um pouquinho mais antigos, o pessoal joga demais, e até jogos mais recentes. No kit aí a M5, um kit aí que visa um custo-benefício. E o kit que eu estou aqui agora, pessoal, para fazer testes aqui para vocês, conta aqui com a placa-mãe B650 da Maxsun, uma placa-mãe aí que acaba ficando aí no preço aí R$550 em promoção da Terabyte. As memórias aí no DDR5 são um pouquinho mais caras, mas aí a longo prazo aí vai te beneficiar bastante, já que você já vai estar na plataforma mais nova. Eu tô aqui com dois pentes 16 GB da Kozai, e no Air Cooler, pessoal, é um Air Cooler bem de entrada, é um processador tranquilo, não é um processador. Esse Air Cooler é bem simples, barato, custo-benefício. Aliás, qualquer Air Cooler aí de 4 heat pipes aí, dependendo aí, vai segurar tranquilo aí o seu kit, que esse processador é bem tranquilo, ele trabalha aí com, tem um clock alto, mas é um intermediário ali que se mantém ali com a excelente temperatura. De placa de vídeo, eu coloquei aqui um RTX 4060 Ti. Infelizmente as placas de vídeo estão muito caras, principalmente aí as da Nvidia, né, 4060 Ti, preço cheio dela, tá batendo aí na faixa aí de uns 2.800 a R$3.000, é um pouco salgado nessa GPU, nessa placa de vídeo, ainda mais que tem aí 8 GB de memória VRAM. Em jogos de história, campanha vai sofrer um pouquinho, mas em jogos competitivos ela é um monstro, principalmente com combo aí nesse processador. Recomendo aí que dá uma olhada nesse vídeo, se tá de olho aí em investir tanto na 4060 Ti ou no Ryzen 7 ou no Ryzen 5 7600 ou até mesmo Ryzen 7 5700X 3D. Um PC desse daqui, pessoal, com as configurações mais ou menos que foi testado nesse vídeo. Hoje aqui, né, um PC mais ou menos aqui no site da Terabyte tá saindo uma bagatela aí de quase R$7.000, um valor bem salgado aí, dependendo aí do que você pegar em promoção, né? Você pode pegar um PC bem mais top, mas para quem for comprar, de olho aí nos nossos grupos do Telegram, vai economizar muito. E nesse kit, nesse PC total que eu consegui aí, ele na faixa aí de uns 5.800. Kit testado hoje, pessoal, conta aí com o Ryzen 5 7500F, processador 6 núcleos 12 threads, na mainboard uma B650M da Maxsun, memórias 2 pentos de 16 GB a 6.000 MHz, né, totalizando 32 GB no DDR5, né, e na plaquinha de vídeo um RTX 4060 Ti Dual Fan da Galaxy. Aí o PCI Express é 4.0, Resize Bar ativado, placa de vídeo tem 8 GB de memória VRAM no GDDR6 da Hynix. A versão do Driving é o 576.28, o mais recente aí lançado pela Nvidia, né, dia 30 de 2025. E aqui, pessoal, eu vim aqui no Drive e em todos os jogos de história campanha eu coloquei aqui a versão do DLSS mais recente possível. E aqui na BIOS da placa-mãe da Maxsun, da B650, eu ativei aqui o Resize Bar, né? Ativei o Resize Bar para extrair o máximo de desempenho. Desativei também o XMP, né, das memórias 6.000 MHz CL36, e fui também, né, e fiz aqui um PBOzinho, né, como se fosse um overclock automático da AMD. Fiz aí um PBOzinho. Nas configurações aqui eu coloquei PBO limites da própria placa-mãe, né? Manual Boost, Overdrive Scala, eu coloquei 1x. Eu coloquei aqui um acréscimo de 200 MHz para o processador, e aqui na curva Optime eu coloquei All-Core negativo, e nesse processador eu consegui colocar 15. Eu subi mais um pouquinho, mas não ficou estável, então deixei 15 mesmo. Código Warzone em 1080p com tudo no baixo, 100% de resolução de renderização. Código Warzone em 1080p, tudo no mínimo, tudo no baixo. Aqui nessa configuração nós tá pegando aí uma média de 212 FPS. O frame time tá lisinho, tá rodando liso no 1080p. Tá rodando liso, o processador se mantém numa temperatura muito boa. O processador em si, ele não é tão quente, você fazendo aí um PBOzinho, fazendo as otimizações belezinha, você vai conseguir ter um processador canhão, né? Que o processador aqui tá pegando 5.2 MHz, um clock aí bem legal, com a temperatura baixa, levando a GPU a 90 a 100% de uso, visando aqui um competitivo no código Warzone.
né? Essa máquina aqui no código azul está consumindo ali seus 250 watts, uma fonte boa de 550 watts supre esse PC tão tranquilo. E em alguns momentos tem alguns picos aí, a gente consegue pegar até mais FPS. E tá rodando aqui de forma bem fluida, né? Bem fluida. Lembrando, pessoal, aqui eu acredito que se eu tivesse com a 7600 eu poderia ter um FPS melhor. Então aqui no código Warzone nós estamos mantendo aí uma média de entre 180 a 220 FPS. O game tá rodando bem liso no 1080p. Né? A GPU já tem 100%, então isso é o máximo que essa GPU consegue entregar aqui no código Warzone. Deixa eu testar aqui também um Quad HD. Eu vou colocar aqui o game em Quad HD. Vamos colocar lá na resolução Quad HD. Agora o game em Quad HD com a qualidade tudo no mínimo, tudo no muito baixo, sem utilização de tecnologia de upscale. Aí ó, Quad HD tá pegando um FPS próximo do que a gente tava tendo em 1080p, só que a gente vê ali caindo um pouquinho mais, 1% ou tá menor do que o 1080p. O game aqui tá em Quad HD. Em Quad HD tá se mantendo ali entre 140 a 180 FPS com a leve variação, né? Alguns momentos consegue entregar até 180, mas dá umas quedas. Eu viso aqui esse kit aí segurando um Quad HD 144 Hz. Um Quad HD 144 Hz consegue segurar, né? A GPU ali já tá batendo seu 100% de uso, então que tá limitando o desempenho que seria a placa de vídeo e não o processador. Deixa aí nos comentários o que vocês acham de 144 Hz, se tá bom ou se não tá. Lembrando que eu não tô utilizando nenhuma tecnologia de upscale, beleza? CS2 1080p com os gráficos aí tudo no muito baixo, pessoal. CS2 modo bot, aqui pegando aqui mais ou menos aí uma média aí de uns 440, 450 FPS mais ou menos. Eu não sei como é que se tá um FPS legal, se tá o game tá rodando de forma bem fluida, tá? Aí, pessoal, testando também o Anubis, o mapa Anubis, né? Tá pegando aí acima de 360 FPS, como o nosso amigo ele falou. Olha lá. A média ali tá ficando em 300 a 400 tranquilo. Você já tem uma pasta térmica boa de boa, meu nobre. Dando aí um FPS legal, tá se mantendo uma média boa, né? O jogo tá bem fluido, né? Tá doido. Se esse jogo manter aí, esse kit aqui manter aí 300 quadros, né? Manter 300 FPS o tempo todo já tá excelente. Se ele dá conta de manter 300 FPS, né? Aí ficaria ali no máximo monitor 280 Hz, né? Que pegar monitor de 360 Hz. Quem sabe quem é muito competitivo. Vavazinho, Valorant em Quad HD com tudo aí no baixo. Valorant Quad HD com tudo no baixo, um preset competitivo. Quad HD que a gente tá pegando só 600 FPS. Só 600 FPS, né? Pra quem tem aí seu monitor aí da Asus, aquele topzera de 500Hz ou outros monitores aí de 1000Hz, né? Esse kit aqui tá bem legal aqui no código Warzone, no Valorant. Tá bem legal aqui no Valorant. Valorant em 1080p com os gráficos aí tudo no baixo. Vavazinho agora em 1080p. 1080p a gente já vê um pico ali de 700 FPS, só que fica com média entre 500, 600, 700 FPS.
O game aí rodando bem fluido, né? Entregando bastante FPS, bastante desempenho. Processador frio, 51 graus. Processador frio e mantendo ali, né, o clock ali de 5.2, né, mantendo o clock 5.2 GHz. Muito bom. Então no PUBG 1080p com os gráficos muito baixos no DirectX 11. Aí pessoal, PUBG 1080p com tudo no baixo. Tá segurando aí acima dos 300 FPS. Agora testando aí em 1080p na qualidade aí do alto. 1080p na qualidade do alto, o FPS dá uma caída, né? A GPU já fica 100% de uso, só que mesmo assim, né, alcança 300 quadros, 300 FPS. 300 FPS também alcança aí, né? No alto também alcança os 300 FPS tranquilo. Aqui nós já tá pegando o máximo que a GPU consegue entregar, né? Aqui a GPU já tem 99% de uso, né, olha lá, 90, 97, 99. O máximo aqui 1080p no alto seria ali até uns picos ali até de uns 300 FPS. O Red Dead Redemption 2 em Quad HD com tudo aqui no Ultra. Deixa eu colocar aqui, ali tá no médio, né? Eu quero ver tudo no Ultra. Colocar aqui o jogo tudo no Ultra na máxima qualidade. A gente vê como é que essa 4060 Ti dá conta de ir. Rapaziada, o Red Dead Redemption 2 em Quad HD segurando aí 60 quadros, 60 FPS, batendo aí até 70 quadros. Uma coisa aqui que eu acabei notando aqui agora, na live de segunda-feira, a gente testou o Red Dead Redemption 2 em Quad HD e a gente estava pegando esse mesmo FPS. Tá? Esse mesmo FPS. O Delta Force 1080p com os gráficos aí tudo no baixo, visando aí um combo, um preset competitivo. 205 FPS? Seria isso? Os caras entrando aqui na minha base. Ainda não, né? Aí nós tá em... Deu ruim. Então aqui no Delta Force, pessoal, um preset competitivo 1080p no baixo, com essa configuração que a gente está batendo aí uma média aí de 214, 215 FPS. Delta Force, nos meus testes que eu vejo que é um jogo assim um pouco mal otimizado, né? Então só pega a base, tira aí o aproveito da base quando os FPS tá pegando, né? Porque tem configuração aqui que do nada dá mais FPS, tem outras configurações dá menos FPS. Então assim, mira ele uns 144 Hz, tá bom. E aqui a GPU tem 100% de uso. Hotspot dessa GPU 80 graus, 70, 80 graus. Hotspot dessa GPU. The Last of Us Parte 2 1080p. Os gráficos aqui tá no alto, daqui a pouco eu coloco no ultra ou até suba a resolução, vamos ver qual. 140 FPS, 150 FPS. O que faltou nessa placa de vídeo foi memória VRAM, né? Foi memória VRAM que faltou nessa placa de vídeo. Foi memória VRAM que faltou nessa placa de vídeo, né? Olha, entregando aí 1080p no alto, entregando 150 FPS. Né? Só que também consumindo aí pessoal, o The Last of Us Parte 2 1080p no alto, pegando aí acima de 100 FPS para quem gosta de ver FPS na tela, né? Esse preset aqui praticamente a gente tá pegando quase aí para jogos competitivos. Deixa eu colocar aqui no Ultra, né? Deixa eu fazer os testes aqui no Ultra, aí eu subo um pouquinho a resolução, né? Subo pra gente ver como é que fica. Deixa eu colocar aqui, ó, muito alto.
Agora nós partimos aí para o muito alto, 100 FPS. A VRAM ali tá 7.6, né? Isso aqui pode chegar algum momento aqui e fazer com que crash, mas tá mantendo aí, né, uma estabilidade legal, o frame time tá legal e tá quase 120 quadros, né? Tá quase 120 quadros na plaquinha de vídeo. Então tá pegando muito FPS. Eita, deu ruim. 8 GB de memória VRAM, cara, dá uma tristeza na placa de vídeo. Você tem uma placa de vídeo com desempenho forte, só que falta VRAM. Olha aqui eu tô rodando aqui mesmo que eu tô... E eu já testei esse jogo, mesmo travando o FPS, continua consumindo a quantidade de memória VRAM, tá? Pessoal, o The Last of Us Part 2 1080p no Ultra, essa configuração tá pegando aí seus 100, tá pegando seus de média 80 FPS. Eita, mano, aqui deu uma dropada de FPS, viu? Aqui deu uma boa caída de FPS. Olha lá, 51 FPS. E assim, teve uma queda de memória no consumo de memória VRAM onde a gente tá jogando, tá? Tem alguns momentos que estoura muita VRAM e tem alguns momentos que segue um consumo baixo de memória VRAM. Por isso que acontece o pessoal reclamando muito, né? O pessoal reclamando muito dessa GPU, né? Ou não só essa GPU que tem 8 GB de memória VRAM, né? Acontece muito, crashando muito, né? Crashando muito por conta disso. Porque aqui você acaba ali em algum momento estourando a memória VRAM e o jogo tende a fechar mesmo. Ó, esse FPS tá 50 FPS ali, alguns momentos é VRAM. Tá tendo um consumo alto de memória VRAM. A gente vê que já tá alocando a memória RAM, tá? A gente subiu a resolução, tá consumindo mais memória VRAM, tá consumindo mais memória RAM, né? No caso, se tivesse mais memória VRAM, tava consumindo mais memória VRAM. Aí, pessoal, em Quad HD, qualidade alta, né, sem utilizar nenhuma tecnologia de upscale, o jogo mantém aí uma média ali bem próxima dos 60, só que falta memória VRAM. Algum momento aqui o jogo vai crashar, então mirar Quad HD no médio para o jogo não estourar a memória VRAM, infelizmente, né, ou 1080p no alto. No Ultra também. Não. Tá meio triste para a placa de vídeo 8 GB. E assim, principalmente se você tiver, imagine se eu tivesse 16 GB de memória VRAM, RAM. Se eu tivesse apenas 16 GB, cara, ficar ali 1080p alto. Não dá. Resident Evil 4 com Ray Trace aí no alto, tudo no máximo, só nas texturas aqui que eu coloquei no alto. Olha para você ver como é que o Ray Trace consome memória VRAM. Aqui do lado aqui a gente tem o consumo, né, que a gente precisa para rodar um jogo bem. Sem o Ray Trace a gente tá consumindo 6.7 GB. Com o Ray Trace sobe lá para 8.15, né? Então, Resident Evil 4 Remake 1080p. Ali mais ou menos tá no alto, tá tudo no máximo, só na textura que eu abaixei por conta, a placa de vídeo só tem 8 de VRAM. 8 de VRAM que judia, né? O 8 de VRAM para jogos de história, campanha, judia demais. Causa aí alguns engasgos. 8 GB de memória VRAM. Resident Evil 4 aqui nessa configuração 1080p Quad HD, você respeitando aí a quantidade de memória VRAM utilizada no jogo, você vai conseguir jogar o jogo tranquilo, tá? Vai conseguir jogar o jogo aí tranquilo. É um kit, é um processador muito bom, né? Uma placa de vídeo, infelizmente que falta é memória VRAM. Rapaziada, agora a gente colocou aqui em Quad HD. Em Quad HD tá segurando ele próximo dos 60 FPS. Diminuiu, caiu um pouquinho, né? 40 e 50. Quad HD dá para jogar. A VRAM tá 7.3. O uso da RAM tá 15 GB. Respeitando aí a quantidade, vai bem.
Fortnite 1080p modo desempenho com tudo no baixo. Fortnite 1080p modo desempenho, pessoal, tá aqui, tá pegando tranquilo aí uma média de 400 FPS. Tá dando pra jogar tranquilo, o desempenho tá bom. Fortnite DirectX 12 1080p com tudo no baixo. Eu devo ter... Aí, pessoal, aqui no DirectX 12, 1080p DirectX 12 alcança ali acima dos 300 FPS, tranquilo, de boa. 1080p no baixo, visando competitivo. Eu nessa configuração eu prefiro rodar aí de forma competitiva no modo desempenho. É muito mais estável, é bem mais fluido, principalmente aí nos combates, nas construção. E assim, eu já vi muitos vídeos de pro play jogando aí no modo desempenho. Os caras lá com máquina lá de 50, na época 40, 80, utilizando aí o modo desempenho. Então o Fortnite aí, se joga de forma competitivamente, seria mais interessante optar por desempenho do que qualidade. Alan Wake 2 1080p, o preset aqui, a qualidade aqui tá no alto. Com a qualidade alta aqui, tá ficando aí 70 quadros, 70, 75 quadros. Engraçado, eu esperaria um pouquinho mais dessa plaquinha de vídeo, viu? Eu esperaria um pouquinho mais. Essa placa de vídeo teve queda aqui. Será que é questão de drive? Drive tá capando o jogo? Ou o jogo vem uma atualização mais pesada? Eu já tenho... Ó, é uma 7600, tá pegando desempenho próximo dessa placa de vídeo aqui. Esperaria mais. Deixa eu até dar uma olhada aqui se não tem alguma coisa aqui que tá... DLSS não, DLLA, frame desligado. Esperaria um pouquinho mais, tá? 1080p nativo, alto, mais o Ray Trace no médio. Será que vai? 40 FPS com Ray Trace no médio, pessoal. 40 FPS, já dá uma queda boa, né? Engraçado que a VRAM tá lá 7.4. Assim, tá pegando aí esse FPS aqui na cidade. Se a gente partir lá pra floresta, cara, é 20 FPS, 30 FPS com Ray Trace. Dá pra jogar, mas é sem o Ray Trace, né? DLSS com modo Legacy, Ray Trace, não mudou o FPS. Agora deixa eu colocar aqui o Frame Generation, né? O DLSS. Aqui, ó, agora com o Frame Generation. Olha como é que o Frame Time fica doido, né? Quando você liga o Frame Generation, ele acaba dando mais oscilação, oscilando bastante, né? É isso que você está vendo aí na tela. Rapaziada, e quem quer rodar aqui com Ray Trace, eu apliquei aqui o DLSS em modo qualidade. DLSS em modo qualidade. Tá no modo Legacy. E assim, tá com Ray Trace no médio. E assim, com essa configuração, com esse preset, ficou com FPS legal ali, 60 quase. Quem quer rodar o Alan Wake 2 com Ray Trace, utilizando aí o DLSS em modo qualidade, tá tancando aí o Ray Trace, né? O jogo mais brilhoso, mais bonito. FC25 em 4K. E aqui, pessoal, no game em 4K dá para jogar tranquilo aí, mantendo. Eu não consegui utilizar meu overlay do MS Afterburner, porque o game aqui não funciona. Também não consegui utilizar o overlay da própria app da NVIDIA, mas estou utilizando o app aí, pelo menos do próprio Windows. E ali no app a gente vê uma utilização de 33 a 40%. No processador a GPU tem 89, 90%. E a VRAM tá ali utilizando 77% com folga, né? E a memória RAM 60% com folga. Tá dando para jogar tranquilo. Eu diria que o frame time, a gameplay que tá bom, tá ótimo. Tô conseguindo rodar aí com bons gráficos e o game tá rodando de forma bem fluida. Infelizmente aí a gente não pode, né, saber a taxa, né, a média de FPS, por conta aí de eu não conseguir colocar
o overlay nem do MSI, nem da Nvidia. E o overlay que dá do Windows, olha lá, não tá capturando, né? Não tá capturando, mas acredito que dá para vocês terem aí, pra me sentir como que tá rodando o jogo em 4K. Tranquilo que ela tá rodando muito bem. Tá rodando muito bem. Play Expedition 33. Aqui, pessoal, eu achei o game bem pesadinho, né? Utilizando essa RTX 4060 Ti. Tem um alto consumo da memória VRAM e eu comecei aqui com os testes em 1080p. O preset aqui eu coloquei do alto. Infelizmente as placas de vídeo 8 GB é você mirar 1080p no alto, mesmo que pega aí mais FPS no Ultra, mas vai ter alguns momentos onde tiver alta carga na VRAM, você vai ver o FPS dropar, cair, abaixar. Então mira aí no qualidade alta e abaixa aí as sombras e alguma coisa que mais pesa dentro do jogo. Utilizando aí o TSR, o escalonamento aqui tem 65%. Essa configuração tá dando conta de manter aí uma média bem próximo dos 60, né? Uma 4060 Ti custando aí na faixa entre 2.400 a 3.000 reais para rodar, né, no 1080p 60 quadros. É bizarro e nem dá conta de rodar o game aí no Ultra. Eu vou até colocar aí no Ultra pra gente ver como é que fica aí na máxima qualidade do jogo. O jogo tem ótimos gráficos, ó o bugzinho. Fiquei meio bugado ali. O jogo tem ótimos gráficos, né? Tem uma... em termos de qualidade gráfica, o jogo é bem bonito, né? E assim, na qualidade média que eu tava testando, tava utilizando uma alta taxa de memória VRAM. Na qualidade alta aqui, deu uma boa diminuída. Deixa eu ver se eu consigo colocar na máxima pra gente conferir. Deixa eu colocar aqui na máxima para ver como é que fica, né? Então eu apliquei aqui na máxima qualidade. A máxima qualidade vai ser o Epic. Vamos aplicar aqui no Epic e ver como é que se mantém, né, na qualidade do Epic. Agora eu coloquei aqui no máximo, na máxima qualidade, né? Utiliza máximo do máximo, aqui tá no Epic, né? Escalonamento tá em 75 e no máximo do máximo. E aqui no máximo a gente já cai, né, do 60, fica a média 50, 55. A VRAM fica ali 7.4 e a memória RAM não tem um alto consumo, né? Dá para jogar na máxima qualidade. Alguns momentos quando eu tenho aí algum local ali ou algum combate rápido, eu sinto que dá uma leve queda de FPS, tem uma subida na memória VRAM. Então eu recomendo você fazer uma configuração aqui no jogo, né? Não dá para tancar no Ultra, a não ser que você tenha placa de vídeo de 12 GB de memória VRAM. Eu vou testar aqui com alguma tecnologia de upscale para a gente ver se pelo menos consegue, né, com tecnologia de upscale, né, consegue aí a gente ter aí um desempenho um pouco melhor. Ó, coloquei aqui o DLSS, coloquei aqui vou colocar em qualidade, DLSS em modo qualidade. Deixa eu aplicar aqui. E com DLSS em modo qualidade, aí a gente já consegue, né, ter tancar no médio. Então, para tancar o game na máxima qualidade, é utilizar a upscale para renderizar na resolução menor e tentar entregar aí a máxima qualidade, né? Aí no Epic, game no Epic, só que tá dando alguns momentos, dá uns engasgos. Não sei se você está observando, mas alguns momentos tem queda de frames, queda de FPS, isso pode incomodar, né? Principalmente é um game que tem aí umas batalhas, isso daí pode incomodar bastante. Indiana Jones 1080p, coloquei aqui na qualidade gráfica aqui do alto. É um jogo aí que, né, suga a memória VRAM. E aqui nessa configuração ali tem Quad HD, tá em 1080p, deixa eu dar uma olhada aqui. E aqui, pessoal, tá em 1080p, tá mostrando Quad HD, mas tá 1080p. Em 1080p essa configuração tá sendo utilizada aí 80, 85 FPS, né? Tá rodando bem liso. E o consumo da VRAM tá ali batendo ali 7.5. Batendo ali 7.5. Deixa eu até testar aqui um Quad HD, né? Deixa eu colocar aqui um Quad HD para ver como é que fica em Quad HD. Apliquei aqui em Quad HD.
Vamos olhar como é que fica. Agora sim o game tá em Quad HD no alto. A memória, assim, 1080p Quad HD em Indiana Jones tá indo bem. Eu achei que ia pior, né? Por conta tem algumas placas de vídeo que eu tenho testado aqui no Indiana Jones e eu tenho visto que tá sofrendo, ó. Em alguns momentos pode dar aqueles engasgos por estar estourando a memória VRAM. Deixa eu ver como é. O consumo da memória RAM tá ali seus 16, né? O uso da memória ainda tá bom, mas o mais que tá judiando aqui, né? É a VRAM quase ali trabalhando no seu máximo, né? Quase estourando aí a memória VRAM. Deixa eu dar uma voltinha aqui, ó. E quando você sai para uma área aberta, aí você já vê que dá uma queda de FPS. Stalk 2, 1080p. Sem alguma tecnologia de upscale, com a qualidade gráfica preset aí do alto. Game também bem pesado. Esses jogos mais recentes, né, a maioria dos jogos, eles acabam tendo um consumo alto na memória VRAM. Aqui até que não tá pegando tão alto, tá ali se mantendo a VRAM de 5 GB, só que o FPS varia entre 60 a 90 quadros. Com alguns momentos dá meio... engraçado que não tá utilizando 100% da GPU. A GPU fica variando entre 80 e 90, talvez. Deixa eu colocar aqui na máxima qualidade. Vamos ver como é que fica na máxima, talvez, né? O que tá faltando aqui é nós colocar o game aí na máxima qualidade. Deixa eu aplicar aqui no mais... no Epic, máxima preset, máxima qualidade. Vamos ver como é que fica aí no Epic. Agora, será que não aplicou não? Será que não aplicou não? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aplicou. Aplicou. Engraçado que eu mudei para o alto e para o Epic. O FPS manteve a mesma coisa. Só que subiu mais o consumo da memória VRAM e utilizou mais da GPU quando eu subi a qualidade gráfica. A GPU tava, a VRAM tava ali 5 GB. Agora quando eu aumentei para o Epic tá pegando ali até 7 GB, né? Tá utilizando melhor a GPU, então a 4060 Ti aqui no jogo, né? Um jogo bem mais recente aí, deu conta de tancar 60 quadros na máxima qualidade. Testando aqui também em Quad HD, né? Quad HD qualidade do Epic. Vamos ver Quad HD qualidade do Epic. Quad HD qualidade do Epic mantém ali próximo dos 60. Não tá com alto uso, eu esperaria o uso maior da memória VRAM, mas o game tá nessa questão, tá até um pouquinho otimizado lá, 7.5, do jeito que alguns títulos que a gente já tem testado aqui no canal, tem alguns títulos aí que no 1080p alto já começa a estourar os 8 GB de VRAM, e aqui não, aqui tá mantendo Quad HD no app na máxima qualidade, mantendo aí, né, o 99 100. Será que daria pra gente encarar um 4K no médio? Testando aqui também, pessoal, 4K, né? Se é alguma tecnologia de upscale. No game aqui eu coloquei o padrão. O padrão seria o médio dentro do jogo. E deixa eu ver se não tá utilizando alguma tecnologia de upscale, que eu meio que fiquei surpreendido com esse jogo tá rodando assim na 4060 Ti. O escalonamento é em 66. O DLSS tá off. Vamos ver se tanca, né? Tanca. 4K no médio, tanca, né? Vai forçar um pouquinho, né? Vai forçar um pouquinho. Teve alguns momentos aí que deu umas quedas, tá dando uns engasgos, uns quedas. Aqui seria tentar utilizar alguma tecnologia de upscale para rodar de forma mais fluida. Como aqui eu estou utilizando aqui a última versão do DLSS, eu vou tentar colocar aqui o DLSS em modo desempenho para a gente ver se a gente consegue, né? Consegue ter aí vou colocar performance. Performance, será que era desempenho? Deixa performance. Vamos aqui, o DLSS em modo performance, 4K no médio. Ficou bom. 64. Deixa eu ver se alguns momentos ele tava tendo alguns engasgos. Deixa eu ver se dá, manter os...
Aqui então, 4K utilizando pisqueio que vai tancar, a VRAM tá legal, o processador tá trabalhando folgado, o uso da RAM tá legal, 18 GB, tem folga aí no sistema, e até na VRAM tem folga. Então da Stalk 2, nessa configuração você vai conseguir jogar 1080p, Quad HD e até 4K utilizando a pisqueio. Aí pessoal, deixa eu mostrar aqui o preset que eu tô rodando aqui o jogo. Deixa eu mostrar, ó, o preset do jogo tá no médio, cara, que bizarro. 1080p. Ó, 1080p qualidade aí do médio. Deixa eu ver se o jogo tem Ray Trace, talvez eu tô com o Ray Trace ativado. DLSS em desempenho. Gerador de quadros ativado. Eu vou desabilitar o gerador de quadros, o DLSS, vou colocar médio 1080p no nativo. O que acontece? Quando você acaba utilizando as tecnologias de upscale, nossa, será que o jogo tá em 4K? Engraçado que aqui tá em 1080p, e por que tá pegando 4K? Aí pessoal, agora eu coloquei ele aqui no 1080p, agora sim tá no 1080p, tava tendo um escalonamento ali. Então 1080p qualidade no médio, tá pegando um FPS legal, 90, 100 FPS. Tem imagem aí da gente mexer, subir alguma coisa, né? Tem imagem aí, deixa eu até mexer aqui, vamos já começar a colocar aqui no alto, ver até onde a nossa plaquinha de vídeo consegue ir. Assim, nessa configuração que ou eu testando e o Elder Scrolls, né? Elder Scrolls, testando ele aí, o Elder Scrolls. Nossa, quando eu vou lá no menu, eu sinto que o jogo tá lentão, quebrado. Essa guia é muito pesada. E aqui, ó, 1080p alto, mantendo aí, né, um FPS legal, 88 FPS. Então, o jogo aqui em si, 1080p alto, vai rodar tranquilo. 1080p qualidade alta, vai rodar qualquer jogo. Agora quando você vai pegar 1080p Ultra, já vai começar a sofrer. Um Quad HD médio também acredito que vai tancar. Qualquer coisa nós coloca aí também um Quad HD médio para ver como é que fica. Tem algumas partes do jogo que eu senti que é mais pesado. E assim, 1% low, a maioria das placas de vídeo por enquanto, né, que eu tenho testado, 1% low tá extremamente, não fica ali, dependendo do GPU, não fica legal. Deixa eu subir aqui, 1080p, não consegui subir, deixa eu dar uma olhada aqui na resolução. E agora pessoal, testando também em Quad HD, né, Quad HD fica ali, Quad HD no alto, Quad HD no alto pegando a média de 55, 60 FPS. Ó, tem alguns momentos que dá drop de FPS, utilizando muito, tá tendo ali uma utilização muito alta na memória VRAM, né? Então quando você vai subindo a resolução, é bom que você abaixe a qualidade gráfica. Assim, o pior é que até utilizar a tecnologia de upscale acaba utilizando também recursos da memória VRAM. Então para quem tem 8 GB de memória VRAM, dependendo aí vai ser complicado um pouquinho subir muito a resolução do jogo. Testando aqui também, pessoal, o Minecraft. O pessoal pede eu demais para testar o Minecraft aqui. Nossa, cai no... Aí está. Ó, o Minecraft. A gente pega ali uma média, né, de 560 quadros, 560 FPS. O FPS varia entre 400, oscila até 800 FPS. Eu sei que tem aqueles mods que pesam o mapa demais, mas... Eu vou testar aqui, ser bem básico, só para vocês verem aí como é que tá rodando o jogo. As configurações do jogo aqui tá em 1080p, deixa eu mostrar aqui, ó. Essa aí tá as configurações do jogo. Deixa eu colocar aqui o POV tá em 100%. É isto. Ó, tô pegando aí entre 400 a 700, 800 FPS.
God of War Ragnarok 1080p no Ultra. E aqui, pessoal, eu recomendo, se vocês têm placa de vídeo GPU somente com 8 GB de memória VRAM, vai nas sombras e desativa as sombras, porque isso vai melhorar aí muito a questão aí daquelas travadinhas, quedas de FPS. Sombras aí chega a bater um consumo um pouquinho maior na memória VRAM. Aqui a 4060 tem onde a gente tá testando aí, tá pegando 120, 124 FPS, né, de média 120. Tem imagem aí tranquilo de sapecar ali um Quad HD, até mesmo 4K, 4060 Ti para esse game aí mesmo, tendo 8 GB de memória VRAM ou 4060. Aliás, pelos meus testes aqui, as placas de vídeo da Nvidia no God of War Ragnarok acaba entregando um melhor desempenho por conta da otimização da questão da memória VRAM. E aqui tá rodando bem. Deixa eu colocar aqui um Quad HD, agora subindo em Quad HD, e eu deixei tudo no Ultra. Vamos ver até onde vai começar a faltar memória VRAM. Por enquanto ali já tá 28% faltando memória VRAM. Vamos ver aqui se na nossa gameplay vai ter engasgos, queda de FPS, stutters. Ó, por enquanto tá rodando bem, né? Tá mantendo aí no Quad HD média de 86 FPS. Consumo da VRAM tá 7.6. Aqui, algum momento aí do jogo, principalmente quando você for mudar ali, agora eu esqueci, né? Mas vai ter alguns momentos aqui que vai dropar o FPS. Agora, pessoal, testando aqui em 4K, deixa eu mostrar aqui a configuração gráfica. Em 4K, nossa, aqui aplicou aí o DLSS, o gerador de quadros. Deixa eu desativar o gerador de quadros e o DLSS. Foi o próprio jogo, eu tive que reiniciar. Deixa eu colocar aqui de forma nativa, senão, né, não vale a pena, né, não seria justo. Então 4K nativo, e aqui a gente já vê a configuração sofrer. Aqui seria a VRAM, mas que eu vejo aqui a queda de FPS está relacionada à memória VRAM. Lógico, o 4K vai ser mais pesado, não tem como. Aí assim, aqui o que eu recomendo, vocês vêm aqui, eu vou vir aqui no jogo. Por enquanto eu não vou utilizar alguma tecnologia de upscale. Eu vim aqui no sombras, aí dá uma olhada que abaixa bem na memória VRAM. Vamos aqui ver se só de abaixar as sombras já fica mais. Olha, abaixou as sombras, você já ganhou aí, né, um desempenho, já ganhou aí um FPS. Qualquer coisa coloca aí um alto, né? Coloca o jogo aí na qualidade alta e roda de boa com sombras aí embaixo. Mantém um 4K legal, um 4K nativo, sem precisar, por enquanto, alguma tecnologia de upscale. A memória VRAM não tá estourando, tá ali 7.7, o uso da RAM tá alto, 18 GB. Só que as sombras é um dos maiores vilões. E é o 4K segurando aí, né, a 4060 Ti segurando o God of War em 4K, com as sombras no baixo e o restante no Ultra, abrindo mais ali, né? Otimizando, dá para se divertir bastante. Spider-Man Miles Morales é aqui. Nas configurações do jogo eu já subi, né? Eu já subi ele para um Quad HD, porque esse jogo em comparação aí ao Spider-Man 2, até o Remaster, esse daqui é bem mais leve. Eu coloquei tudo no muito alto e liguei o Ray Trace, né? Coloquei o Ray Trace no preset, qualidade alta. E aqui nos testes, pessoal, tá segurando aí 60 quadros tranquilo. Tem uma variação entre 60 e 80. O frame tá ainda dando uma oscilada ali, mas aqui você travando o FPS, né, vai diminuir essa oscilação. Quando você deixa aí o FPS destravado, o PC em si, a configuração em si, o hardware em si vai tentar manter o máximo que a GPU consegue entregar. Quando roda aí a 60 quadros, ele vai trabalhar com a margem de folga, mantendo aí uma gameplay mais fluida, né? E aqui, acredito, teve alguns engasgos em alguns momentos ali. Isso daí pode ser também carregamento do mapa. Depois que carregou, aí já fica bem mais tranquilo, bem mais suave. Ghost of Tsushima, aqui eu subi logo para um Quad HD também,
porque assim é um jogo também mais de boa, mais leve, até mesmo para o vídeo não ficar tão grande, né? E aqui eu subi para um Quad HD com tudo no máximo. A configuração está mantendo bem próximo dos 60 quadros, sem utilização de alguma tecnologia de upscale. Game tem ótimos gráficos, é muito bem otimizado. O consumo da VRAM não passa dos seus 7 GB nesse cenário que a gente está testando. Mantém aí um frame time, uma fluidez excelente. E assim, o consumo da GPU fica em 100% de uso e o processador fica ali trabalhando bem folgado, 23, em quase 25. Pessoal, então assim, o processador, cara, o processador vai muito bem, a GPU vai muito bem, entrega aí uma performance de sobra, né? A performance de sobra para o 1080p, tancando aí um Quad HD. Ainda tem aí as upscale, né? As tecnologias de upscale, principalmente DLSS 4, para manter e segurar em um 4K talvez. Dragon Ball Sparking Zero 4K, qualidade aqui do jogo tá no alto. E o que eu tenho mirado aqui, pessoal, é aqueles jogos mais leve, né? Quando a gente pega aqueles jogos que é mais leve, eu tô mirando uma resolução mais alta, né? Uma resolução aí mais alta, qualidade gráfica mais alta. E quando eu pego aqueles jogos mais pesados, eu testo ali no 1080p e vou, né? Vou até onde eu vejo que tá legal para jogar. Aqui no Dragon Ball, né? O jogo leve. A GPU ali em 4K no alto, nem tá utilizando ali 100% da GPU, não tá estourando, não tá utilizando muita memória VRAM e tá me dando aí a média de 60 FPS com 1% low, 30, quase 30 FPS. É um jogo de luta, tem o seu tempo aí um pouquinho mais rápido e é travado a 60 quadros. Game do macaco, gamezinho aí bem complicado, bem pesadinho. Aqui eu comecei aqui com 1080p, coloquei aqui no escalonamento 65% TSR, utilizando sem utilização do Ray Trace e a qualidade no alto com as sombras no baixo. Aqui, pessoal, nessa configuração tá mostrando 4K, mas não tá em 4K. Aí, pessoal, eu acabei colocando em Quad HD, eu tive alguns probleminha de resolução colocando aqui no 1080p e o 1080p tava entregando aí uma qualidade gráfica meio estranha, então eu acabei optando aqui a utilizar um Quad HD, colocar aqui 67% no escalonamento alto, sombras no baixo. Essa configuração que a gente está testando, e a GPU consegue trabalhar aqui até com FPS muito bom, né? Consegue mexer alguma coisa, subir a qualidade gráfica. A GPU não tá batendo aí seu 100% o tempo todo, varia entre 60 a 100%. Dá aqui para mexer, né? Subir alguma coisa. Eu vou tentar mexer aqui nas configurações gráficas. Como aqui só tem 8 GB de memória VRAM, se eu subir aqui o escalonamento, deixa eu ver até, eu vou colocar aqui no nativo 100% e deixar em Quad HD no ar. Vamos ver até onde vai pesar. Pesou um pouquinho, o gráfico melhor, está entregando aí uma média de 85 FPS, que é por essa que a gente está utilizando. Então Quad HD, qualidade alta com sombras no baixo, entregando em 80 FPS, está de forma bem fluida, desempenho legal, nossa. Why not yield and join my Tá entregando um desempenho legal. Testando aqui também numa área aberta, pessoal, que onde dropa um pouquinho mais de FPS. Em área aberta ali tá se mantendo 70, 60, no local fechado ali ficou com 80. E aqui no área aberta tá 70, tá entregando aí acima dos 60, tranquilo, 1% low, mantendo aí 50 FPS, então aqui dá para se divertir demais no Black Myth Wukong. E no Black Myth Wukong eu notei que as placas de vídeo da Nvidia, ela entrega uma performance um pouquinho melhor. Tipo assim, jogos que utilizam mais memória VRAM, ou da Egine 5, né, acaba se beneficiando a Nvidia. Intel também está entregando desempenho bom se você tiver um kit topo de linha, um kit aí forte.
E as placas de vídeo da AMD também entregam, mas é bom, você vai precisar otimizar de acordo ali com o consumo de memória VRAM. Assassin's Creed Shadow 1080p, utilizando aqui a pisquinha automático, modo qualidade aqui no alto. E aqui, pessoal, infelizmente aqui eu achei uma boa dificuldade aqui para RTX 4060 Ti em 1080p, entregando aí 38-40 FPS. Pesou. Em alguns momentos tenta pegar, é o uso da VRAM. Olha como é que tá a memória VRAM. Quase estourando os 8 GB, principalmente aqui. Acredito que por conta de estar chovendo pode estar pesando um pouquinho mais para a GPU. Deixa eu dar uma volta no meu cavalo para ver como é que fica. Cara, bem pesado, hein, na 4060 Ti. Bem pesado, hein? Imagina quando a gente colocar lá no Ultra do Ultra muito alto. Agora em Quad HD, as configurações gráficas do médio, o jogo fica bem mais bonito e alcança um FPS mais próximo dos 60 quadros. GPU é 100% de uso. A VRAM nem tá estourando, a VRAM aí os 8 GB, né? Tá utilizando aí 7 GB, tem uma folguinha, então assim, infelizmente 8 GB é configurar, otimizar de alguma forma ali na maioria dos jogos, né? Você vai conseguir jogar tranquilo. E assim, lembrando, as sombras, dá uma judiada, né? Abaixa as sombras ali, coloca a textura no alto e ultra e abaixa alguma coisa ali, você vai conseguir ficar bem próximo dos 60. E também tem as tecnologias de upscale, dá para você aplicar, né, o DLSS em modo qualidade, até mesmo ali utilizar o DLSS 4 para tentar, né, segurar aí uma resolução mais alta. Só que porém, né, com upscale. Eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui um DLSS, eu vou colocar em modo qualidade no DLSS. DLSS o game ficou bem mais bonito. DLSS, né, ficou bem mais bonito e fica assim acima dos 60 quadros. Com DLSS. Toma. 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 Paulada. Aí, ó. Tá segurando bem mais próximo ali dos 60 quadros com DLSS médio. Cyberpunk 1080p, os gráficos tudo aí no Ultra. Essa é alguma tecnologia de upscale. O Cyberpunk aí pega o FPS, a média de 100 FPS, 100, 105, 110 FPS, bastante FPS aí no jogo, né? 100 FPS, tem imagem aí para um Quad HD, daqui a pouco nós testamos, nós colocamos aí também em Quad HD. Aqui a GPU, né, 100% do uso entrega seu máximo, processador é um canhão, então vai levar a CPU no seu máximo. E o consumo da VRAM tem uma folga ali de 6.4, 6.5. Hoje o jogo já é bem otimizado. Agora vamos colocar aqui, né? Vamos colocar... Deixa eu colocar aqui um Quad HD também para ver como é que fica. Vamos colocar aqui um Quad HD. Qualquer coisa ali, nossa sapeca ali até um 4K, depois testa aí algum Ray Trace, alguma coisa. Quad HD no Ultra, aí o FPS já cai bem, né? Já fica ali entre 50 e 60. Consumo da VRAM continua, né? 50, continua 6.7, na faixa dos 6 ainda tem mais. Então a 4060 Ti vai tancar 1080p e Quad HD no Cyberpunk. Consumo da RAM tá de boa e a GPU em 100% de uso. Agora vamos lá pular para o 4K. Aí já o 4K já vai ser complicado, mas a gente testa aí também em 4K. Cyberpunk agora em 4K, 13, 14, 15 FPS. Aí a gente já tem que apelar para a tecnologia de upscale, né? O uso da VRAM já sobe bem, já fica lá querendo estourar o uso da VRAM. Então aqui tentar baixar a qualidade e utilizar a tecnologia de upscale. Agora 1080p utilizando o Ray Trace, coloquei o Ray Trace no Ultra com DLSS, modelo Transform, qualidade do game aí tá no Ultra. E aqui
né? Bastante FPS 80, então aqui vai tancar o Ray Trace 4060 Ti utilizando aí o Transform, vai tancar o Ray Trace ali entregando bastante FPS, né? Daria para pegar também o nativo. Deixa eu colocar aqui sem alguma tecnologia de upscale, utilizando aí o Ray Trace. Aí agora sem alguma tecnologia de upscale, com o Ray Trace ligado no Ultra e a qualidade do jogo no Ultra, aí o FPS já cai 60 quadros, mas 60 quadros já dá para segurar. Então, né, é uma GPU forte, Cyberpunk vai bem. E uma coisa que a gente nota é que quando você aplica o Ray Trace ou alguma tecnologia de upscale, você vai aumentar o consumo da memória VRAM. Então assim, né, dependendo do jogo aí, você tem 8 GB, está aí no jogo alto ou ultra. Ah não, agora para mim conseguir aplicar o Ray Trace ou aplicar o Frame Generation, o DLSS ou o FSE ou o gerador de quadro, vai utilizar um pouco da memória VRAM. Spider-Man 2 em 1080p com os gráficos aí do alto. E aqui na 4060 Ti temos bastante FPS. Vamos dar um rolezinho, dar uma volta aqui. Aqui no Spider-Man eu tenho como as placas de vídeo da Nvidia é mais otimizada em relação à memória VRAM, acaba que a gente se sai um pouquinho na frente em comparação ao AMD, entregando aí uma melhor fluidez, abrindo mais para rodar o jogo em Quad HD tranquilo. O consumo da RAM tá pegando aí seus 17 GB. Da VRAM está praticamente 7.6, 7.7, entregando a média aí entre 60 a 150 FPS, né? Spider-Man, quando você vai aqui, você olha para o alto, você pega bastante FPS. Quando você tá aí próximo ali dos carros, dos NPCs, aí cai bem o FPS, olha lá, próximo dos NPCs, né? 70, 80 FPS. Aí, engraçado que uma 4060 Ti você rodando o jogo 1080p qualidade alta. Deixa eu colocar aqui na qualidade ultra para ver como é que fica. Vamos testar aqui também na qualidade ultra. Muito alto, né? Qualidade aí ultra muito alto. Na qualidade ultra muito alto mantém aí um FPS legal, só que em alguns momentos a gente vê umas quedinhas, já começa a cair um pouco FPS, dependendo aí do local do cenário que você tiver. Marvel Rivals com as configurações gráficas em 1080p, com tudo no baixo nativo, sem alguma tecnologia de upscale. Esse kitzinho aqui dá conta de tranquilamente, né, alcançar aí seus meros 200 FPS de média no DirectX 12, GPU aí praticamente 100% de uso o tempo todo, né? Tem pico aí até de mais FPS. Deixa eu ir ali, né, para a parte dos combates, e aqui já tá pegando um FPS legal. Qualquer coisa eu testo também em Quad HD para ver como é que fica, né? Para quem tem monitor Quad HD. O game em si, ele é pesado tanto por processador como placa de vídeo. Esse jogo é bem pesadinho. Ele é tipo Overwatch 2. Overwatch 2 também, quando você chega aí nos combates, dropa bem pro lado do processador. Só que o Overwatch 2, ele do lado aí do GPU, ele não puxa tanto a GPU. E aqui no Marvel Rivals ele pesa bem mais. Utilizando aí o DLSS em modo desempenho para tentar alcançar o máximo FPS possível. Varia ali, né, nativo e com DLSS praticamente a mesma coisa, né? Não senti grande mudança, que ficou ali bem próximo do FPS. A qualidade gráfica não mudou tanto, tá entregando uma qualidade gráfica boa, tá bem aceitável. Agora, pessoal, testando também em Quad HD com tudo no baixo. Em Quad HD a coisa já cai bem no FPS, né? O processador dá conta de empurrar uma taxa de quadro mais alta, mas a GPU não acompanha. Em Quad HD a média fica ali 100 FPS. Só que o game tá bem responsivo, tá bem fluido, o frame tá muito bom. Tanto 1080p 1444p tá legal. A GPU ali tá 100% de uso o tempo todo. O game utiliza bem a GPU e o processador.
GTA V no 5M 1080p com os gráficos aí do muito alto. E aqui, pessoal, no servidor Noble, a gente consegue aí pegar uns picos aí até uns 240 FPS nessa configuração. Assim, o game em si ele não tem um aproveitamento total da GPU, utiliza mais o processador e vai melhor em placa de vídeo da Nvidia. A AMD dá conta de rodar tranquilo, mas a Nvidia fica utilizando a GPU melhor, né? E vai ter algum local aqui, alguns locais, quando então você estiver no local tá cheio de play, o FPS vai dropar, vai cair, não tem como. Toda a configuração que eu testei aqui, não tem como. A diferença de um kit mais top de linha e um kit ali intermediário, intermediário que eu diria ali é uma placa de vídeo ali, no mínimo processador 566 mais ou menos, e um processador mais top linha, a média ali vai ser no 1% low. 1% low, se você tiver um processador mais forte, principalmente o processador 3D Cache, ele segura mais o FPS. Tá? Como jogos aí com muitos mods, cada servidor pega uma variedade de FPS, então aqui é praticamente só para você ter uma média. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários o que vocês achou. Na minha opinião, é um kit muito forte. E assim, mesmo que a RTX 4060 Ti, essa versão de 8 GB, tem apenas 8 GB, pode sofrer aí em jogos de história, campanha ou para longevidade, em si, dependendo aí do preço que você pagar nessa GPU, é um excelente GPU, principalmente para quem vai ficar ali jogando jogos de competitivo, que não utiliza tanta memória VRAM, o CS2, um Valorant da vida, né? Jogos assim que não utiliza tanto memória VRAM, é uma placa de vídeo muito forte, que vai te dar uma longevidade para jogos de história, campanha, manter ali qualidade alta, /ultra, dependendo do jogo aí, dependendo sua TV e o seu monitor, subir a resolução Quad HD até 4K utilizando a pisqueio e abaixar a qualidade gráfica, dá para tancar tranquilo. É isso aí. Se querem acompanhar mais testes como esse, acompanhem as nossas lives. Geralmente nas nossas lives eu consigo testar muito mais, assim, consigo testar com mais prioridade nos jogos, o 1080p, tecnologia de upscale, o Ray Trace, o FSR, DLSS, o Frame Generation. Consigo testar mais situações de acordo. Quem tiver ali na live na hora, estiver acompanhando, pede lá para nós que a gente acaba testando para vocês. E quem é membro aqui no canal tem prioridade nas lives, e quem também manda mensagem lá no LivePix tem prioridade. E essa telinha que vocês viram, isso daí é o consumo total da máquina, que ficou ali consumindo o máximo consumo ali 270 watts mais ou menos. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page.